Noticiário me hoje já abriu em estúdio porque tô com preguiça de editar áudio, foda-se. Guiana Brasileira, esse é o meme que infelizmente pegou esse mês. E eu digo infelizmente porque faixa de gajos era um meme muito melhor e porque a Guiana Brasileira tecnicamente existe, é o Amapá, que é um pedaço de terra lá no norte, sem contato de rodovia com o resto do Brasil e que vira e mexe tem apagão. Em Portugal, esse meme também gerou debate na internet, pelo menos até rolar o apagão. Esse apagão rolou tanto em Portugal quanto em partes da sua vizinha, a Europa. Pelas suas reclamações, percebi que alguns portugueses se sentiram menosprezados pela zoeira, desrespeitados em sua cultura e em sua ligação com a terra, sendo tratados como uma derivada piorada da cultura de outro. Resumindo, se sentiram como um africano. E esse debate decolonial português já não vem de hoje. Eles já acusam há um tempo o Lucas Neto de ensinar as crianças portuguesas a falarem em português sem parecer ter um mini AVC a cada 4 sílabas, assim como seus pais. Além disso, eles acusam o Lucas Neto de ser uma espécie de soft power sádico do Brasil. Sádico, primeiro, pela qualidade do seu conteúdo, e segundo, por a gente ter escolhido um dos sotaques mais paia que a gente tem por aqui, né? A gente podia, sei lá, ter escolhido um mineiro. Temos que ser sinceros e assumir que a gente também exporta uma galera bem zoada pra lá também. Como alerta de gatilho pra feminicídio. Os caras que empacotaram um Tuga que evitou que eles passassem Boa Noite Cinderela pras minas de lá. E temos de levar em conta também que eles não têm a justiça que nós temos. No caso, eu tô falando daquela justiça que justiçou supostamente a menina de Itaquera, que é, no caso, a justiça que a gente tem respeitado ultimamente. Também tem a treta do ouro, que nós roubamos o vosso ouro porque na época eu era o responsável por ti e foi por mim que tu extraíste o melhor de ti. Tal qual o pai do Michael Jackson deve ter falado pra ele, com a diferença de que o pai do Michael Jackson não deu todo o dinheiro pra um agiota inglês. Os caras sentiram tanto que um humorista de lá fez uma lista de apelidos pro Brasil como se o Brasil fosse uma Guiana americana. E o vídeo é legal, só que ali ele se complicou, porque pra fazer os trocadilhos pros apelidos, ele usou vários elementos da cultura brasileira, quando na Guiana brasileira, a gente usou trocadilhos da cultura brasileira também, porque nenhum brasileiro conhece cultura de massa portuguesa. Se perguntar pro brasileiro médio que ele conhece, ele vai falar Cristiano Ronaldo, os fortes vão conhecer o hit Cueca Branca Calvin Klein e o Vira, que a gente só conhece por causa dos Mamonas. Aqui no Brasil, o meme fez sucesso entre antropólogos de Twitter e TikTok, que são basicamente antropólogos de botequim, só que sem a prescrição médica compatível ou a idade necessária para exercer a profissão. E nesses centros acadêmicos, várias questões foram formatadas. Seriam os brasileiros filhos mimados de portugueses que só queriam que seu pai sumisse comprando Marlboro? Seriam os portugueses apenas brasileiros com ausência de musicalidade, carisma e sex appeal? Fechando essa definição, como vamos diferenciar eles dos curitibanos? Não podemos afirmar nada ainda. Sobre o sex appeal, as últimas notícias vêm do Rio de Janeiro e do futebol. No Botafogo, descobrimos por que o ex-treinador e multicampeão brasil-guianense Arthur Jorge saiu do time. Descobrimos que ele basicamente teve um caso com a neta do Nilton Santos, que é um cara tão emblemático para a história do Botafogo que o estádio do time tem o nome dele. Já no Vasco foi um pouco mais pesado e outro alerta de gatilho. O jogador francês Payet tinha sido acusado pela amante de agressão. Ele se defendeu dizendo que era tudo consentido e que ele tinha um fetichiçado, como por exemplo fazer ela beber suco de bexiga e botar a cabeça dela na porcelana assim naquela. Talvez o intuito do fetiche seja matar a nostalgia de odor dele de alguma compatriota. Falando em compatriota, Hugo Calderano foi campeão mundial de tênis de mesa na China, batendo o terceiro melhor do mundo nas quartas de final, o segundo melhor do mundo na semifinal numa virada espetacular e o número 1 do mundo passando o carro. Isso deve ser tão difícil como ver o Mirassol ganhando o Brasileiro, o San Antonio Bulu Bulu ganhando Libertadores ou o Palmeiras ganhando o Mundial. Sim, a geração Z do suposto país do futebol viu um Brasil ser campeão mundial de tênis de mesa, ganhar um Oscar e não vai ver o time ser campeão da Copa do Mundo. É o Edinaldo subindo de 50 para 215 mil o salário dos presidentes das federações. É a Nike fazendo camisa da seleção vermelha para farmar dinheiro de petista de Pinheiros e Santa Cecília, até porque quem não é de lá vai comprar do camelão mesmo, que ninguém é besta. É a CBF tentando trazer o Ancelotti para importar para a seleção o esquema tático bicuda pro Vini. Gente, esqueça, não tem Copa do Mundo em 26. Inclusive tem outra Copa do Mundo que é mais fácil do Brasil ganhar, que é a Copa do Mundo de Cardeais, que vai estar rolando nesse ano
Nessa, a Argentina tá uma na nossa frente, inclusive salve pro Papa Francisco. Onça pintada janta caseiro no Mato Grosso do Sul. Um prato caseiro? Não, um ser humano caseiro mesmo. O que, com todo respeito ao falecido caseiro, equivale a comer lixo tal qual um sem-teto. Tanto que acharam ela 3 dias depois desnutrida, com problema no rim, no fígado, no intestino e até levaram ela pro CRAS. Se trocarmos o teto da casa do homem pelo solo da casa da onça, talvez tenhamos problemas de moradia nos próximos anos, como por exemplo, a favelização felina. Fernando Collor foi preso por conta da Lava Jato, no que provavelmente é a primeira notícia multi-anacrônica da história. Um cara que fez várias merdas nos anos 90, sendo preso na década de 20 por uma operação da década de 10. Bolsonaro tranca o seu próprio após ser intimado pelo STF. Aproveitando a situação, o seu próprio intestino tira 2 semanas de férias. Salve pro Manga e pro Hugo Gatti e até maio.